Salve pessoal! Como prometido, eu estou trazendo a segunda parte do vídeo de como fazer a armadilha para muriçoca, pernilongo, mosca, mosquito. Mas vamos dar continuidade, pessoal, nesse vídeo aqui. Como eu mostrei no vídeo anterior, eu ia usar esse filtro de caminhão para poder fazer as telas aonde vai ser a parte de fazer lá, né, o eliminador de pernilongos, tá bom? Então eu vou pegar esse filtro aqui, cortar e fazer a parte aqui, desamassar o que tiver amassado para poder nós ajustar e fazer a armadilha aqui para os insetos, tá? No primeiro vídeo, onde eu ensinei a montar o circuito desse projeto, dividiu muitas opiniões, né, pessoal? Porque muita gente elogiaram, muita gente gostaram do circuito, mas muita gente também criticaram, né, dizendo que eu não devia ter ensinado a fazer esse circuito, porque é um circuito muito perigoso, que muita gente ia se acidentar. Pessoal, eu não sei porquê, né, essa preocupação das pessoas. Eu tenho certeza que as pessoas, por mais leiga que seja, elas têm noção do perigo, né? Se elas estão sabendo que é perigoso, então melhor ainda, porque aí elas vão tomar cuidado para não meter a mão onde não pode, né? Eu deixo bem claro nos vídeos que o projeto é perigoso, para a pessoa não colocar a mão onde não deve, né? Vou tomar todo o devido cuidado. Para vocês verem como as pessoas têm raciocínio, ó. Ao montar o circuito e testar, né? Quando eles viram os estralos ali, eles já viram que é perigoso. Então por que a pessoa iria colocar a mão ali, se ela viu que é perigoso? Ela viu que é um projeto feito, né, para eliminar insetos. Ele dá choque naquela partezinha ali. Então não tem por que a pessoa meter a mão, né? Só se for muito sem noção mesmo. E porque queira pegar, né, o choque ali. Então qualquer pessoa que queira fazer, pessoal, é só tomar todo o devido cuidado. É um projeto bem bacaninho de fazer. É um ótimo aprendizado para você tá fazendo aí, quem gosta de eletrônica, essas coisas assim. Eu tenho certeza que pessoas que vão tentar reproduzir esse circuito são pessoas adultas e que têm responsabilidade. Então, pessoal, jamais, ao montar esse circuito aqui, deixe ele ligado próximo de crianças, tá? Elas sim merecem toda a atenção, porque geralmente as crianças, dependendo da idade, elas não têm noção, né, do perigo que tem isso aqui. Aí sim é a hora de você ter responsabilidade de não deixar ele ligado próximo de criança, ok? Depois que eu desamassei, ficou assim, ó. Agora eu tenho que fazer essa emenda aqui. Eu já emendei a parte de dentro. Aí vai ter que colocar aqui tipo uma outra camada. Só daqui, ó. Aqui vai ficar com os diamas bem pertinho um do outro. Eu cortei umas plaquinhas de fenolite para fazer a separação, né? Que não pode ficar muito distante. Então tem que colocar aqui, ó, entre uma e outra, para ficar a distância de uma tela para outra. A distância de uma plaquinha de fenolite. Fica bem pertinho mesmo. Então tem que fazer a primeira emenda aqui. Eu tenho um estanho aqui bom para fazer emenda. Ia ficar uma emenda perfeita, né? Colocava ele assim, ó. E fazia uma emenda. Só que com esse estanho aqui, ele só pega solda se for com maçarico. Com ferrinho de solda normal. Tem um ferrinho de solda aqui vagabundo. Não esquenta o bastante para o estanho absorver nesse ferrinho aqui. Não aprega muito bem não. Então eu vou ter que fazer igual eu fiz aqui. Fiz tipo um entrançado. Peguei as pontas, meti uma dentro da outra, entortei uma para o lado, para o outro, bati. É dessa forma aí. Isso aqui é a parte de dentro. E agora eu tenho que emendar a parte de fora aqui. Aí eu terminei optando por fazer ele redondo mesmo assim, pessoal. Porque fica melhor para a gente colocar a luz de isca aqui no meio, né? E aí vai ficar um 360, né? Para entrar os insetos de lado aqui, chamar a atenção dos pernilongos. De todos os lados, de todos os ângulos aqui. Se eu fosse fazer ele em pé, eu tava querendo fazer ele assim, ele tipo um reto em pé assim. Aí coloca a luz só acende aqui nesse pedacinho aqui de baixo, onde tiver o LEDzinho aceso aqui, ou a luz, aquela luz neon lá que chama a atenção dos mosquitos. E pra cá pra cima ia ficar escuro e não ia pegar muito, não ter muita utilidade, né? Que os bichos não iam sentar aqui, eles querem sentar mais perto da luz. Aqui ele é redondo assim não, a luz fica bem no meio. E aí nos 360 graus aqui, ao redor dele todinho, vai chamar a atenção de todos os lados. Já fiz a emenda, coloquei um dentro do outro. Aí peguei os palitinhos que eu fiz de placa de fenolite para fazer a separação, para ficar igualzinho, né? As duas camadas ficar juntinho uma da outra, mas sem entrar em contato uma com a outra. Elas estão a distância de 1
de uma plaquinha de fenolito só. Não dá nem 2 milímetros por aí assim. 1,5 mm, 2 milímetros. A emenda ficou quase imperceptível, né? Aqui eu vou fazer uma roda, talvez de MDF, para tapar, né? Tanto no fundo como em cima, que é para os pernilongos não entrar por cima nem por baixo e vão querer acessar pela tela. Aí ao entrar em contato com a tela, né, é onde vai ocorrer a eliminação deles. Muito show de bola, né, pessoal? Ficou bem feita essa tela aí. Então agora eu vou cortar, eu tô vendo aí se eu faço com MDF, algum outro tipo de material, que tem que ser um material que não venha atrapalhar aqui, ó. E caso alguém ache que tá entrando em contato um com o outro aqui, porque tá muito juntinho um da outra tela, ó, é só você fazer o teste com o multímetro. Eu coloquei o multímetro aqui na escala de bip, ó. Se as duas chapas aqui tiver em contato com a outra, elas vão bipar, né? Ó. Tô testando as duas extremidades aqui. Se não deu bip lá, né? Não deu escala, não deu continuidade, é porque não tá em curto a telinha um com a outra. Então tá perfeito essa armadilha aqui, ó. Então eu vou poder conectar aqueles fiozinhos da armadilha, um numa tela e o outro fio na outra tela aqui, ó. Para quando o inseto entrar, sentar na tela aqui, que ele for tentar para dentro, ele vai botar um pezinho e tá com o pé aqui do lado de fora. Vai colocar a outra perninha do lado de dentro, na outra tela, para poder passar por lado de dentro. É a hora que acontece a eliminação dele, tá bom, pessoal? Então, ó, não tá em curto. A tela de fora é só uma, tá ligado fora, tá emendado aqui. E a tela de dentro também é só uma, fora. Então tá tipo as duas fases, né, dos dois fios do circular, um vai do lado de fora e outro do lado de dentro aqui. Eu vou fazer a continuidade da montagem, vou fazer a tampa aqui e o fundo aqui embaixo, para poder nós dar continuidade na montagem, tá bom? Eu peguei essa rodana aqui, que era de uma carriola, né, e vou me basear por ela, né, já que o circuito deu certinho o tamanho dela, para eu poder cortar essa tábua de MDF aqui, ó, e fazer as tampas lá do fundo, a tampa e o fundo, para poder ficar certinho lá o nosso circuitozinho lá. Eu vou pegar a lixadeira aqui e cortar ele redondo, vou lixar e deixar ele bem redondinho, conforme está marcado aqui, para poder fazer o fechamento dela certinho, tá bom, pessoal? Foi o acabamento. Eu já adiantei o corte aqui, pessoal, já cortei as duas rodando aqui, ó, nós vamos fazer a parte de cobrir lá a armadilha, né? Cortei essa outras partes aqui para fazer tipo uns pezinhos para ela. E agora é só prosseguir com a montagem. Aqui depois de ter feito as rodanas, ó, já colei aqui uma base, aonde vai ser... Vai colocar tipo um pezinho aqui, ó. Vou colocar um... Vai ficar tipo um pezinho. Nesse quadrado aqui, é onde vai colocar os componentes dentro, né? Vou colocar o capacitor, o circuitozinho lá. É que nós fizemos no primeiro vídeo. E até agora eu não encontrei um transformador pequeno, né, pessoal? O ideal é que se fosse um transformadorzinho pequeno, esse transformador tipo de microcista, de rádio, pequenininho, porque aí vai caber tudo dentro dessa caixa aqui, ó. Aí todo o circuito só vai ficar mesmo o cabo da tomada, para colocar na tomada lá. Mas por enquanto eu não encontrei, mas eu vou montar ele direitinho aqui. Eu coloquei essas bases aqui, ó, na rodana, para poder fixar a tela aqui, ó. Que aí é só fixar aqui, ó. Deixa eu colocar ele aqui. Encaixa direitinho lá. E é isso que vai impedir que a tela saia por lado, né? Não por um lado nem pro outro. E vai manter ela redondinha. Aqui quando eu colocar os componentes, eu vou colar essa parte aqui, que vai ser o pé dela, né? Ó, vai ficar tipo um pé, quando eu colocar ele no chão, em cima de uma mesa, uma coisa. Vai ficar dessa forma aí. Aqui, a parte de cima. Aí tem que ter o fundo e tem que ter a parte de cima, que é pra ficar visível apenas na tela aqui, ó. Aqui a gente coloca ele aqui. Deixa eu colocar logo aqui. Ó, pessoal, como que vai ficar, ó. Já ganhou um formatozinho bacana, né, ó. Lá dentro nós vamos colocar a luz de isca, né, que é aquela luz UV, que chama a atenção dos pernilongos, de moscas.
Agora nós vamos fazer a instalação aqui. Essa parte aqui é boa porque vai ficar... Dá pra gente tirar quando quiser limpar, né? É só levantar a tampa aqui, ó. Os dois fios do capacitor, a gente vai colocar ele aqui dentro, né? Os fios vou botar pelo lado de dentro, já furei uns buraquinhos ali. Ó, nós vamos colocar ele para sair aqui em cima. Aqui, ó, como as telazinhas que eu coloquei é de placas de fenolite que eu cortei, aí note que na plaquinha ela tem um lado que é cobreado, né? E o lado que é cobreado, ela tá pegando na tela aqui. Então, como essa tela aqui, ela não é muito boa de absorver o estanho, de soldar o estanho, então eu vou soldar um dos fios na própria listrinha aqui de cobre, ó, da plaquinha de fenolite, que aí pega bem o estanho. Vou soldar aqui. Aí outra plaquinha tá virado com o cobre pro lado de dentro, que aí eu vou colar, vou soldar o fio pelo lado de dentro, a outra perna do fio, do capacitor. Vai ficar um do lado de fora e um do lado de dentro, né? E assim a tela, estando em contato com a parte cobreada da placa de fenolite, ele vai dar condutividade para toda a tela aqui, ó. Eu vou iniciar colando o capacitor ali, colocar um pouco de cola instantânea, só um pouco mesmo. Aqui eu já colei o capacitor, tá colado já. Coloquei os dois fiozinhos para dentro lá, ó, fiz 2 furos para colocar os 2 fios do capacitor para dentro. Tá aqui já, ó. Um dos fios eu vou colar aqui pelo lado de fora, botar o fio aqui para fora aqui, ó. Pronto, a parte da tela aqui já está instalada. Já soldei os 2 fios. Esse fio azul aqui está soldado aqui na tela de dentro. E o fio marrom aqui, ó, tá soldado na tela de fora aqui, ó. Nessa parte de dentro aqui, só falta mesmo agora o LED aqui, ó, que eu vou colocar bem no meiozinho aqui, ó. Só o LED mesmo. Então, eu vou tampar ele aqui por enquanto. Dar continuidade na instalação aqui. Aqui, como eu falei, por enquanto eu vou botar só o capacitor e esse circuitozinho aqui dentro. Vou colar ele aqui, o circuitozinho em algum lugar aqui, e deixar o espaço para o transformadorzinho aqui, ó, quando eu arrumar. Aí, como eu não arrumei ainda, né, eu vou dar um jeito de colocar aqui, tá, o capacitor e o circuitozinho aqui dentro. Vou deixar o fio para fora para eu colocar no transformador grande pelo lado de fora mesmo, só para vocês verem funcionando na prática, né? Mas futuramente, quando eu encontrar um transformadorzinho pequeno, ou comprar um, se eu não encontrar em sucatas, eu vou comprar um para eu colocar ele aqui dentro, todo o circuito aqui dentro, ó. E aí fica fechadinho, fica mais protegido, né? E fica mais portátil, né? Tendo um transformadorzinho já aqui dentro, do que aquele transformador grandão, a gente tá movimentando com ele, fica feio, né? E esteticamente também fica feio. Então, futuramente vou colocar um transformadorzinho pequeno aqui dentro. Ó, fiz toda essa instalação. Já liguei todos os fios aqui dentro. Aqui, pessoal, se eu tivesse o transformadorzinho, né, que esse aqui é muito grande, ia ficar apenas o fio de alimentação da nossa fonte, né? O fiozinho de alimentação dele, para poder alimentar. Esses fios tudo ia ficar para dentro, porque o transformadorzinho tá aqui dentro. Mas como eu não tenho um transformador pequeno, é um transformador muito grande, aí por enquanto para fazer o teste eu vou ter que fazer ligação aqui fora, né? Que tá aqui a ligação aqui, ó. Esse dois aqui é da saída 220 do transformador. E esses dois mais compridos aqui é da saída 12 volts do transformador. Vamos ter que ligar eles aqui, ó. E aqui é a entrada da alimentação de 6 a 12 volts. Pronto, pessoal, eu já instalei o transformadorzinho aqui, ó. Belezinha agora. Está instalado o transformador aí. Aqui está o lugar de ligar a fonte de alimentação. Criatividade eu tenho bastante, pessoal. Só não tenho condições de comprar materiais para produzir vídeo para vocês, tá? Quem dera, toda ideia que eu tivesse, se eu tivesse condições de comprar o material, pessoal, que teria bastante projeto para vocês aqui. Mas com a ajuda de Deus e a força que vocês têm dado para o canal, cada vez está crescendo, graças a Deus, nós vamos chegar lá, tá bom, pessoal? Para esse projeto funcionar com 100% de eficácia, nós precisaríamos usar como isca aqui
uma lâmpada de luz negra, tá, pessoal? Essa lâmpada de luz negra que tem a função de atrair os insetos para a armadilha, tá? Infelizmente eu ainda não tenho essa lâmpada aqui, né? Ainda não deu para comprar. Eu vou usar um LED de luz azul. Ele não vai substituir a lâmpada de luz negra, que é a mais ideal, né, para atrair. Ela é própria para atrair insetos mesmo. Mas eu vou usar esse LED aqui para ver qual é a reação, né? Se dá certo com ele. Posteriormente, futuramente, eu vou comprar, né, a lâmpada própria para isso, próprio para isca. Eu vou usar esse LED aqui, mas é sabendo que ele não vai funcionar, né? Precisaria ser a lâmpada de luz negra mesmo, né? Ou luz UV, mas tem que ser o UV, tem uma classe de UV, né? Que é UVA, tá bom, pessoal? Não é qualquer luz de UV não, que a gente chama não. Tem que ser a classificação UVA, ou a própria lâmpada de luz negra mesmo, que a gente chama. Ó, pessoal, eu já liguei o LED lá dentro, já coloquei lá dentro, coloquei os fios para fora aqui, ó. Aqui o LED eu posso alimentar ele na própria fonte que está alimentando o projetinho aí, né? Ele pode se alimentar tanto com 6 volts até 12 volts. Eu coloquei um resistor de 1K em série com o LED lá, né? Que esse LED ali que eu coloquei, ele é para até 4 volts, né? Ele funciona de 3 a 4 volts. E coloquei um resistor de 1K em série com ele, tá? Na carga. Então, eu coloquei minha fonte aqui em 6 volts, ó. Vou mostrar para vocês aqui como que ela se comporta aqui quando os insetos sentar nela aqui. 6 volts e 2 amperes. Ó. Aqui tá em 6 volts, tá, pessoal? Vou colocar aqui agora 9 volts. Vamos ver. Olha aí. Qualquer lugar que o inseto sentar aqui, pessoal, ó. 9 volts. Agora eu vou colocar 12 volts. 12 volts. Agora eu vou ligar. Claro que a fonte dá mais um pouco de chiado, o circuitozinho, né? Ele dá um zumbidozinho. Quanto mais alta a voltagem, mais o zumbido fica mais alto, né? Mas também fica mais potente, ó. Ó. Aqui o inseto sentar aqui, ó. Qualquer lugar que ela sentar aqui. Eu tô fazendo teste aqui na frente para mostrar para vocês. Arredor dela todinha aqui, ó. Aqui para evitar esse barulho do zumbidozinho, a gente deixa na voltagem mais baixa mesmo, né? Porque não precisa dessa potência toda aqui para pegar pernilongo, tá, pessoal? Eu coloquei para demonstrar a potência que ele pode chegar. Mas aí com 6 volts aqui é o suficiente, ó. Vou colocar aqui. Ó, 6 volts é o suficiente, que aí não fica o zumbido altão do circuitozinho, né? Porque aqui durante a noite tá tudo calado. E aí imagina esse zumbidozinho aqui a noite toda, se a gente for botar dentro de casa, por exemplo, né? E não consegue dormir. Então colocando a voltagem baixa, a gente não ouve o zumbido do circuitozinho e ele vai ter a mesma eficiência. Agora, pessoal, é só esperar anoitecer, né? Vou esperar anoitecer para eu poder fazer o teste na prática, né? Para ver se ele vai funcionar realmente, se vai pegar mesmo, se vai atrair pernilongo, né? Tomara que os pernilongos não adivinhem que eu fiz esse, né? Esse projetinho aqui hoje, essa armadilha, né? E resolva não vir hoje, né? Com medo de cair na armadilha aqui. Vamos torcer para eles virem hoje aqui.
Então quando anoitecer eu vou ligar ele, deixar ligar ele um tempo lá. Vou ver como é que ele age, né? Se vai entrar algum pernilongo aqui, né? Como eu falei, o que vai atrair mesmo é a lâmpadazinha lá, o LED lá de... Se tivesse a cor neon lá, né? A lâmpada UV. Como eu não tenho uma própria, eu coloquei só um LEDzinho, vamos ver como é que vai se comportar. Pessoal, já anoiteceu aqui, já são 8 da noite. Eu deixei ligado um tempinho aqui, pessoal, mas o LEDzinho azul aqui não funcionou muito bem como isca não, viu? Precisaria ser a luz própria mesmo, que é a lâmpada de luz negra, né? Então, eu queria muito mostrar para vocês as cinzas de alguns pernilongos aqui, mas não deu muito certo não. A armadilhazinha ficou muito boa, muito show, tá pessoal? Muito potente, mas a questão da luz aqui, que é própria para atrair os insetos para a armadilha, não funcionou aqui. Esse aqui é um LED azul, não é próprio para isso, né? Então, infelizmente, dessa vez não deu para eu mostrar para vocês ele funcionando na prática, tá? Eu acho que os pernilongos desconfiaram desse trecozinho aqui que eu fiz, né? Porque não apareceu muito não. Mas caso vocês queiram fazer, pessoal, pode fazer desde que faça com o material certo, tá? Todos os materiais necessários. Vai funcionar 100% de eficaz, tá bom, pessoal? Mas aí, posteriormente, né, eu vou trazer um outro vídeo para vocês, quando eu puder comprar a lâmpada própria para ele mesmo, né? Eu espero mostrar para vocês um vídeo ele funcionando na prática e vendo a quantidade de insetos que ele vai conseguir captar numa noite, tá bom, pessoal? Mas isso vai ficar para um próximo vídeo, já que esse não deu certo com o LEDzinho azul. Isso aqui eu tô colocando uma chavinha, tá, pessoal? Uma chave de fenda, pra vocês verem ele funcionar, não. A muriçoca pegou aqui, ó. Então é isso que eu queria mostrar para vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe o seu like. Inscreva-se no canal se você ainda não é um inscrito. Ative o sino das notificações para que você seja notificado toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal. Beleza, pessoal? Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Até o próximo. Fui!